Qual o significado histórico de comemorar a fundação do PSD associado ao nascimento da democracia em Portugal? Bem, é uma coincidência muito feliz, não é? Porque quer dizer que nascemos com a democracia. Houve partidos que nasceram há algum tempo antes, como foi o caso do Partido Socialista, que nasceu cerca de um ano antes. O Partido Comunista fundou-se muito tempo antes e tem uma natureza muito diversa. O PSD foi um partido que nasceu com a liberdade, com a Revolução do 25 de Abril e, portanto, temos essa felicidade de podermos comemorar exatamente a mesma idade. O que significa, portanto, que, sendo um dos grandes partidos de Portugal, que teve responsabilidades de governo ao longo destes 40 anos, é legítimo dizer-se que a história da democracia, em muitos aspectos, confunde-se também com a história do PSD e vice-versa. Portanto, é uma feliz coincidência. A história da social-democracia antes do 25 de Abril e o papel de alguns dos fundadores do PSD nesse período pode mais bem ser integrada na história contemporânea de Portugal? Bem, faz parte da história portuguesa, não é? E, de certa maneira, podemos dizer que, apesar do PSD ter nascido apenas em maio de 1974, depois da Revolução de 1974, portanto, na verdade, os seus fundadores tiveram uma intervenção política relevante antes de 1974. E talvez possa dizer mesmo que uma parte do pensamento político que está vertido naquilo que eram as linhas fundamentais do PSD, do PPD-PSD, como ele nasceu PPD, como sabe, são linhas que estão muito associadas, que estão muito marcadas pelo pensamento político dos seus fundadores e, em particular, do seu militante número um, do seu fundador número um, que foi o Dr. Francisco Sá Carneiro. Ele teve, de certo modo, portanto, ele, PSD, uma espécie de nascimento ideológico antes de ter tido o seu nascimento institucional em 74. Podemos dizer que da ação de Sá Carneiro, de Francisco Balsemão, de outros militantes que fundaram o PSD antes do 25 de Abril, trouxeram um rasto de pensamento político e de ação política também, que, de certa maneira, marcou o nascimento institucional do PSD e trouxe uma expectativa que estava gerada em torno da participação política desses seus fundadores para o nascimento do PSD a seguir a 74. Portanto, o PSD, quando nasce em 74, nasce também muito arrastado por essa ação política, por esse pensamento político que foi difundido por alguns dos seus fundadores através da ação que desenvolveram antes de 74. Quais são as dimensões que considera mais atuais no pensamento político de Francisco Sá Carneiro? Haverá várias, não é? Que são importantes. Mas eu penso que há uma frase que lhe é atribuída e que ele repetiu várias vezes, que mantém uma atualidade plena e eu espero que continue a ter durante alguns anos, porque é a máxima que mais nos guia, que é de que uma verdadeira democracia não se limita ao plano político. A democracia tem de ser política, tem de ser económica, tem de ser social e cultural. Que é como quem diz, nós precisamos de cultivar uma sociedade que ofereça reais oportunidades a todos. É o sentido mais pleno de levar a democracia a todos. Estamos a falar, portanto, não apenas de uma democracia política, onde os cidadãos escolhem livremente os governos, onde não têm de viver num sistema totalitário, em que podem escolher pelo voto mudar os seus governantes, eleger os seus representantes, escolher as políticas que são realizadas, mas em que também possam participar da mesma maneira democrática nos níveis de bem-estar, na geração de riqueza, na distribuição dessa riqueza, no acesso, em termos sociais, à mobilidade que lhes permita vencer as dificuldades de partida por terem nascido com menos rendimentos, com menos possibilidades de acesso à cultura,
à educação, aos níveis de bem-estar. E, portanto, uma fruição democrática plena está para além da democracia política. E nós, 40 anos depois, do 25 de Abril, continuamos a ter esse desafio. Basta verificar que Portugal continua a ser um dos países em que a distribuição de rendimento é mais assimétrica, em que, portanto, uma riqueza significativa está nas mãos de muito poucos. Precisamos de ainda avançar mais e mais fundo para ter, como Sá Carneiro desejava, uma democracia económica e uma democracia social. E se tivermos estas, também teremos, tenho a certeza, uma democracia cultural. Os momentos de crise económica têm constituído os principais testes à social-democracia? Eu creio que estes últimos anos foram um grande teste a todo o país, não foi à social-democracia ou ao PSD em particular. Os portugueses passaram nestes anos por dificuldades muito sérias e essas dificuldades estão relacionadas com a situação extremamente grave que o país enfrentou no seu conjunto. Quando, em 2011, o anterior governo teve de solicitar a intervenção externa sustentada pelo Fundo Monetário Internacional e pelos nossos parceiros europeus, através da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, fê-lo, evidentemente, numa situação já ao limite, quer dizer, numa situação em que a nossa autonomia estava em causa, em que os nossos recursos não eram suficientes para honrar as nossas responsabilidades, quer as responsabilidades externas no imediato, quer, a curto prazo, as responsabilidades internas, o pagamento de salários, de pensões, aquilo a que se chama a solidez do Estado Social. Tudo isso estava em causa no curto e no médio prazo se não tivéssemos conseguido obter o apoio externo que nos tivesse permitido fazer as reformas que foram feitas por um lado e corrigido os desequilíbrios profundos de natureza económica e financeira que acumulámos durante vários anos. Portanto, estes anos foram um teste à nossa democracia, foram um teste à nossa resiliência como povo e foram tempos muito desafiadores para todo o país e para todos os portugueses. Agora, claro que para um partido como o PSD, que está habituado ao longo destes 40 anos de história da democracia a colocar o país à frente de tudo, isso foi um teste também muito importante, porque muitas vezes os partidos tendem a ter preocupações de outra natureza, preocupações mais imediatas, preocupações com a forma como as pessoas reagem às políticas, mesmo quando elas são, por necessidade, muito difíceis e impopulares, quando preparam eleições próximas, e nós tivemos eleições autárquicas, tivemos eleições europeias, o PSD perdeu ambas as eleições, sem deixar de ser um grande partido, que é um grande partido, na verdade, também pagou um preço eleitoral por ter tido a responsabilidade no governo de realizar o que era necessário para que o programa de assistência económica e financeira pudesse ser fechado com sucesso e para que nós pudéssemos ter vencido essas dificuldades. Portanto, julgo que sim, que estes anos também foram um teste à nossa determinação e à nossa natureza, mas como sei que o PSD nasceu assim e não deixou de ser assim, acho que superámos bem esse teste. Quer contar-nos algum episódio marcante nestes últimos 40 anos, no período pós-revolucionário, no período de consolidação da democracia? Há algum momento que queira partilhar connosco? Do ponto de vista pessoal, o episódio mais marcante para mim terá sido, com certeza, o regresso a Portugal, em setembro de 1974, vindo de Angola. Foi talvez a mudança mais impressiva do ponto de vista pessoal, porque todas as outras foram feitas, foram mudanças que ocorreram quando eu tinha uma idade já mais avançada.
E este foi, digamos, o primeiro grande choque, a grande mudança que ocorreu na minha vida. Mas tive, ao longo destes 40 anos, muitos episódios que estão também relacionados com aquilo que foi a minha participação política e a história política do PSD e da JSD, onde comecei a militar desde bastante cedo. Eu julgo que os principais momentos em Portugal foram aqueles que simbolicamente estão associados à institucionalização de um modelo de uma democracia ocidental com uma economia social de mercado. Foram eles, assim, muito rapidamente, depois do 25 de Abril, claro, o 25 de Novembro, porque foi isso que nos permitiu ultrapassar o chamado verão quente de 75, a tentativa totalitária que se jogou a seguir à Revolução e, portanto, a opção firme por um modelo europeu e não de outra índole, como aquele que construímos em Portugal. A seguir a isso, seguramente, as primeiras eleições democráticas que foram feitas em 1976, em que se elegeu o Parlamento, o Presidente da República, as autarquias locais, foram eleições democráticas muito importantes. Depois, talvez, a primeira maioria absoluta que foi conquistada pelo Dr. Francisco Sá Carneiro e, portanto, pelo PSD, juntamente com o CDS e com, na altura, primeiro os reformadores e depois o PPM, o Partido Popular Monárquico. Foi a primeira vez, desde o 25 de Abril, que uma solução de governo dispôs de maioria absoluta no Parlamento. E isso, apesar de não ter propiciado um governo tão estável quanto nós teríamos desejado, durou 2 anos. A verdade é que isso aconteceu porque houve um acidente muito trágico em que o então Primeiro-Ministro perdeu a vida e todos estamos convencidos, julgo eu, que se esse acaso horrível não tivesse acontecido, que talvez essa história tivesse sido escrita de outra maneira, teria sido muito diferente, certamente. Depois, talvez, a primeira grande revisão constitucional, que foi feita em 1982, e que permitiu extinguir o Conselho da Revolução e normalizar a situação democrática no país. A seguir a isso, o segundo resgate que solicitámos ao exterior, o primeiro tinha acontecido em 78, mas enfim tinha tido uma relevância menor, mas em 1982, a seguir a 82, de 83 a 85, nós vivemos um período também difícil, em que tivemos de solicitar o apoio externo através do Fundo Monetário Internacional e foram 2 anos também de muitas dificuldades para todo o povo português. Depois, talvez, é a primeira eleição que permitiu que um único partido, o PSD, tivesse tido a maioria absoluta sozinho. E os 10 anos que se seguiram a essa escolha do PSD foram 8 anos de maioria absoluta, completados pelos primeiros 2 anos de maioria relativa e que, de certa maneira, marcaram talvez o período de maior desenvolvimento que o país conheceu e que coincidiu com a nossa adesão à então Comunidade Económica Europeia. Eu creio que estes foram os factos mais marcantes. Infelizmente, pela negativa, temos de reconhecer o que aconteceu em abril e maio de 2011, em que tivemos de pedir uma intervenção externa de uma grande dimensão, dada a extrema dificuldade em que o país viveu. Infelizmente, muito perto de comemorarmos os nossos 40 anos, conseguimos comemorá-los, felizmente, no mesmo ano em que saímos do processo externo e assinalando o fim do memorando de entendimento com a Troika. O que é que espera do partido nos próximos 40 anos? E já agora também do país? É muito difícil fazer antevisões a essa distância. Mas olhando hoje para trás, acho que estes 40 anos correram muito rápido, não é?
Quando olhamos para eles, pelo menos, eu que os vivi, apesar de tudo, muito de perto, encontro uma diferença muito grande no país que me lembro de ter conhecido há 40 anos e naquele que temos hoje. Hoje Portugal é um país muito mais desenvolvido, com um PIB per capita muito, muito maior. Podemos dizer que somos um dos países no mundo que tem um dos melhores sistemas nacionais de saúde, e isto é importante para o nível de progresso que podemos registar numa sociedade, que tem uma escolarização e um acesso ao ensino superior que está ao nível da média dos países ricos do mundo. Portanto, o país evoluiu consideravelmente, é um país enraizadamente mais democrático e plural, é um país mais desenvolvido, mas ainda temos muitos problemas para resolver, como se viu quando tivemos de recorrer à ajuda externa há 3 anos atrás. Temos uma inserção no mundo com uma importância redobrada, porque apesar de estarmos na União Europeia e de sermos um país periférico na União Europeia, somos um país que está no centro de continentes, que é uma porta de ligação muito importante da Europa com a América, com a África e até com a Ásia. O que significa, portanto, que temos novamente uma possibilidade de nos recentrarmos neste mundo global em que estamos a viver. Precisamos de resolver problemas estruturais grandes, como estamos a fazer também. E, portanto, eu espero que os próximos 40 anos possam mostrar que Portugal pode ser um dos melhores países do mundo para se poder viver, um país muito mais justo, com uma democracia económica, social e cultural muito mais plena do que aquela que temos hoje. E, portanto, podemos, de certa maneira, usar os próximos 40 anos para poder beneficiar de um progresso ainda mais acentuado, desde que possamos aprender com os nossos erros, e todos cometemos erros, mas o país passou por situações com as quais precisa de aprender muito, e eu creio que tem aprendido, para nos próximos 40 anos poder progredir ainda mais do que o conseguiu fazer nestes primeiros 40 anos democráticos. Em cada uma das seguintes palavras que eu vou apontar, pedi uma pequena frase, um comentário rápido. Portugal. É o meu país, não é? África. A África foi todo o sonho da minha infância e onde tive uma infância muito feliz. E, portanto, quando lembro a África, ainda me lembro de uma grande felicidade que senti e tenho uma esperança muito grande de que seja não um continente esquecido, mas um continente que também possa progredir nos próximos 40 anos. Amigos. São sempre poucos, não é? São sempre muito poucos. Mas fazem muita falta. Liberdade. A liberdade, não sei se nasce com os homens, há quem diga que sim. Eu gosto de acreditar que sim, que a liberdade nasce connosco, por mais limitações que tenhamos de enfrentar, e vive muito na nossa alma, na nossa cabeça também. Não vive apenas nas circunstâncias que defrontamos e que às vezes lhe impõem restrições muito grandes. A liberdade pode ser sempre maior quando nós a queremos ampliar e nunca pode transformar-se num estorvo para outro ser humano, para o nosso vizinho. Tem de ser, portanto, um espaço também de responsabilidade. Francisco Sá Carneiro. É uma referência política muito importante em Portugal e tem sido, ao longo da minha existência política, também a principal referência política dentro do país.